Pasta 38. Lei 38. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Julgamento. Se você alardear que é contrário às tendências da época, ostentando suas ideias pouco convencionais e modos não ortodoxos, as pessoas vão achar que você está apenas querendo chamar atenção e se julga superior. Acharão um jeito de punir você por fazê-las se sentir inferiores. É muito mais seguro juntar-se a elas e desenvolver um toque comum. Compartilhe a sua originalidade só com os amigos tolerantes e com aqueles que certamente apreciarão a sua singularidade. A lei transgredida. Por volta do ano de 478 a.C., a cidade de Esparta enviou uma expedição à Pérsia, liderada pelo jovem nobre espartano Pausanias. As cidades-estados gregas tinham recentemente repelido uma poderosa invasão da Pérsia e agora Pausanias, junto com navios aliados de Atenas, tinha ordens de punir os invasores e reconquistar ilhas e cidades costeiras que os persas estavam ocupando. Tanto os atenienses quanto os espartanos tinham um grande respeito por Pausanias. Ele havia se mostrado um guerreiro corajoso, com um certo gosto pelo dramático. Com incrível rapidez, Pausanias e suas tropas tomaram Chipre. Em seguida se dirigiram para a região no continente da Ásia Menor, conhecida como Helesponto, e capturaram Bizâncio, hoje Istambul. Dono agora de parte do Império Persa, Pausanias começou a dar sinais de um comportamento mais exagerado do que a sua pomposidade normal. Ele aparecia em público com os cabelos cheios de brilhantina, vestindo flutuantes mantos persas e acompanhado por guarda-costas egípcios. Dava banquetes luxuosos nos quais ficava sentado à maneira dos persas e exigia ser servido com todas as honras de um convidado. Deixou de ver os velhos amigos, passou a se comunicar com o rei dos persas, Xerxes, e em tudo afetava o estilo e as maneiras de um ditador persa. Nitidamente, o poder e o sucesso tinham-lhe subido à cabeça. No início, seus exércitos atenienses e espartanos acharam que fosse um capricho passageiro. Eles sempre foram um tanto extravagante mesmo. Mas quando ele exibiu seu desprezo pelo estilo de vida simples dos gregos e insultou o soldado grego comum, começaram a achar que ele estava exagerando. Embora não houvesse nenhuma evidência concreta, corriam boatos de que ele tinha se passado para o outro lado e sonhava se tornar uma espécie de Xerxes grego. Para sufocar um possível motim, os espartanos tiraram Pausanias do comando e o chamaram de volta para casa. Pausanias, entretanto, continuou a se vestir no estilo persa, mesmo em Esparta. Meses depois, ele contratou um trireme e retornou a Helesponto, dizendo aos seus compatriotas que ia continuar lutando contra os persas. Na verdade, seus planos eram outros. Ele queria governar toda a Grécia, com a ajuda do próprio Xerxes. Os espartanos o declararam inimigo público e enviaram um navio para capturá-lo. Pausanias se rendeu, certo de que se livraria das acusações de traição. Durante o julgamento, revelou-se que no período em que atuara como comandante, ele havia ofendido várias vezes seus companheiros gregos, erigindo monumentos, por exemplo, em seu nome, em vez de fazê-lo em nome das cidades cujas tropas tinham lutado ao seu lado, como era o costume. Mas Pausanias estava certo. Apesar das evidências de seus numerosos contatos com o inimigo, os espartanos se recusaram a prender um homem de origem tão nobre e o deixaram ir. Considerando-se agora intocável, Pausanias contratou um mensageiro para levar uma carta para Xerxes, mas o mensageiro a entregou às autoridades espartanas. Esses homens queriam saber mais e mandaram o mensageiro combinar um encontro com Pausanias, num templo onde poderiam ficar escutando escondidos atrás de um biombo. O que Pausanias disse os deixou chocados. Jamais tinham ouvido tanto desprezo pelos seus hábitos expresso com tamanha arrogância por um compatriota, e arranjaram para que ele fosse preso imediatamente.
Voltando para casa, Pausânias soube do que tinha acontecido, foi correndo se esconder em outro templo, mas as autoridades o seguiram até lá e cercaram o lugar com sentinelas. Pausânias não quis se entregar. Sem querer retirá-lo à força do templo sagrado, as autoridades o mantiveram preso lá dentro até morrer de fome. Interpretação. À primeira vista, pode parecer que Pausânias tenha simplesmente se apaixonado por outra cultura, um fenômeno velho como a história. Não se sentindo à vontade com o ascetismo espartano, ele ficou fascinado com o gosto dos persas pelo luxo e pelo prazer sensual. Ele usava os mantos e os perfumes persas, sentindo-se livre da disciplina e da simplicidade dos gregos. É isso que parece quando as pessoas adotam uma cultura diferente daquela em que foram criadas. Mas quase sempre está em jogo também uma outra coisa. Quem ostenta o seu fascínio por uma cultura diferente está expressando desdém e desprezo pela sua. Está usando o exterior exótico para se distinguir das pessoas comuns, que vivem sem questionar as leis e os costumes locais, e expressar o seu sentimento de superioridade. Não fosse assim, agiria com mais dignidade, respeitando aqueles que não compartilham dos seus desejos. A necessidade de mostrar a sua diferença de forma tão dramática quase sempre desperta a antipatia das pessoas cujas crenças desafia, indireta e sutilmente talvez, mas não obstante, de forma ofensiva. Como escreveu Tucídides a respeito de Pausânias, aspas, ao desprezar as leis e imitar os modos estrangeiros, ele se tornou amplamente suspeito de não estar disposto a se conformar com padrões normais. Fecha aspas. As culturas têm normas que refletem séculos de crenças e ideais em comum. Não espere zombar de tudo isso impunemente. Você será punido de alguma forma, mesmo que apenas com o isolamento, uma situação de total impotência. Muitos de nós, como Pausânias, se sentem atraídos pelo que é exótico, estrangeiro. Meça e modere este desejo. Alardear o seu prazer com modos de pensar e agir alienígenas revelará um motivo diferente. Mostrar-se superior aos seus companheiros. A lei observada. Durante o século XVI, explodiu uma forte reação contra a reforma protestante na Itália. A Contra-Reforma, como foi chamada, incluía sua própria versão da Inquisição para arrancar pela raiz tudo que se desviasse da Igreja Católica. Entre suas vítimas estava o cientista Galileu, mas outro importante pensador, ainda mais perseguido, foi o monge dominicano e filósofo Tommaso Campanella. Seguidor da doutrina materialista do filósofo romano Epicuro, Campanella não acreditava em milagres ou em céu e inferno. A Igreja havia promovido essas superstições, ele escreveu, para controlar o povo e mantê-lo atemorizado. Essas ideias beiravam o ateísmo, e Campanella foi imprudente ao expressá-las. Em 1593, a Inquisição o mandou para a prisão por suas crenças hereges. 6 anos depois, como uma forma de liberdade parcial, ele foi confinado num mosteiro em Nápoles. O sul da Itália era controlado pela Espanha naquela época, e em Nápoles, Campanella se envolveu numa conspiração para combater e expulsar esses invasores. Sua esperança era fundar uma república independente baseada nas suas próprias ideias utópicas. Os líderes da Inquisição italiana, agindo junto com seus colegas espanhóis, prenderam-no de novo. Desta vez também o torturaram, para descobrir a verdadeira natureza das suas crenças ímpias. Ele foi submetido à infame lavelia, uma tortura na qual a vítima ficava suspensa pelos braços e agachada, a poucos centímetros de uma cadeira crivada de pregos. Era impossível ficar muito tempo nessa posição, e a pessoa acabava sentando-se sobre os pregos, que lhe rasgavam a sua carne ao mais leve contato. Durante estes anos, entretanto, Campanella aprendeu alguma coisa sobre o poder. Diante da perspectiva de execução por heresia, ele mudou de estratégia. Não renunciaria às suas crenças, mas sabia que era preciso disfarçar a sua aparência externa.
Para salvar a vida, Campanella se fingiu de louco, deixou que seus inquisidores imaginassem que suas crenças se originavam de uma incontrolável instabilidade mental. Por uns tempos as torturas continuaram, para ver se a sua insanidade era falsa. Mas, em 1603, sua sentença foi convertida em prisão perpétua. Ele passou os primeiros 4 anos acorrentado a uma parede numa caverna subterrânea. Apesar dessas condições, ele continuou escrevendo, embora não fosse mais tão tolo a ponto de expressar diretamente as suas ideias. Um livro de Campanella, A Monarquia Hispânica, promovia a ideia de que a Espanha tinha a missão divina de expandir seus poderes por todo o mundo e, com esse intuito, oferecia ao rei espanhol conselhos práticos ao estilo de Maquiavel. Apesar do seu próprio interesse por Maquiavel, o livro em geral apresentava ideias completamente opostas às suas. A monarquia hispânica era de fato uma manobra, uma tentativa de mostrar a sua conversão à ortodoxia da maneira mais corajosa possível. Funcionou. Em 1626, 6 anos depois de publicada, o Papa finalmente tirou Campanella da prisão. Assim que se viu livre, Campanella escreveu O Ateísmo Conquistado, um livro que atacava os livre-pensadores, maquiavélicos, calvinistas e hereges de todas as espécies. O livro está escrito na forma de debates nos quais os hereges expressam suas crenças e enfrentam argumentos divergentes em defesa da superioridade do catolicismo. Campanella estava obviamente reformado. Seu livro deixava isso bem claro. Ou não? Os argumentos na boca dos hereges jamais haviam sido expressos com tanta verve e tanto frescor. Fingindo apresentar o seu lado apenas para derrubá-lo, Campanella, na verdade, resumiu a acusação ao catolicismo com surpreendente paixão. Quando ele discutia o outro lado, supostamente o seu lado, ele recorria a clichês rançosos e lógicas confusas. Breves e eloquentes, os argumentos dos hereges pareciam ousados e sinceros. As extensas discussões a favor do catolicismo pareciam cansativas e pouco convincentes. Os católicos que leram o livro o acharam perturbador e ambíguo, mas não se poderia dizer que era herético ou que Campanella deveria voltar para a prisão. Sua defesa do catolicismo, afinal de contas, usava os mesmos argumentos que eles usavam. Mas o ateísmo conquistado acabou se tornando uma bíblia para os ateus, maquiavélicos e libertinos, que usavam os argumentos que Campanella colocara em suas bocas para defender suas perigosas ideias. Combinando uma conformidade exterior com uma expressão das suas verdadeiras crenças, de maneira a ser entendida por seus simpatizantes, Campanella mostrou que tinha aprendido a lição. Interpretação. Em face da aterradora perseguição, Campanella imaginou 3 movimentos estratégicos que salvaram a sua pele, o livraram da prisão e permitiram que ele continuasse expressando suas crenças. Primeiro ele fingiu que estava louco, o equivalente medieval para se livrar da responsabilidade pelas próprias ações, como culpar os pais hoje em dia. Em seguida, escreveu um livro dizendo exatamente o contrário do que ele acreditava. Finalmente, e o que foi mais brilhante, disfarçou suas ideias ao mesmo tempo em que as insinuava. É um truque antigo, mas que funciona. Você finge discordar de ideias perigosas, mas no decorrer da discussão você expressa e expõe as suas próprias ideias. Você parece concordar com a ortodoxia prevalecente, mas quem sabe compreende a ironia. Você está protegido. Na sociedade, é inevitável que certos valores e costumes percam de vista os seus motivos originais e se tornem opressivos, e sempre haverá aqueles que se rebelam contra essa opressão, alimentando ideias muito à frente do seu tempo. Como Campanella foi forçado a perceber, não faz sentido exibir suas ideias perigosas se elas só lhe causam sofrimentos e perseguições. O martírio não serve de nada. Melhor continuar vivendo num mundo opressivo até prosperando nele. Enquanto isso, descubra como expressar suas ideias sutilmente para aqueles que compreendem você.
Distribuir suas pérolas aos porcos só lhe causará problemas. Durante muito tempo, não disse em que acreditava. Nem acredito sempre no que digo. E se às vezes falo a verdade, eu a escondo entre tantas mentiras que é difícil encontrá-la. Nicolau Maquiavel, numa carta a Francesco Guicciardini, 17 de maio de 1521. As chaves do poder. Todos nós mentimos e escondemos nossos verdadeiros sentimentos, pois a total liberdade de expressão é uma impossibilidade social. Desde cedo aprendemos a dissimular nossos pensamentos, dizendo aos irritadiços e inseguros o que nós queremos que eles ouçam, prestando atenção para não ofendê-los. Para a maioria de nós isto é natural. Existem ideias e valores aceitos pela maioria e é inútil discutir. Acreditamos no que queremos acreditar, portanto, mas externamente usamos uma máscara. Não obstante, há quem veja essas restrições como uma violação intolerável da sua liberdade e precisa provar a superioridade de seus valores e crenças. No final, entretanto, seus argumentos convencem apenas a uns poucos e ofendem a muitos mais. Eles não funcionam porque a maioria das pessoas conserva seus valores e ideias sem pensar neles. Existe um forte conteúdo emocional nessas crenças. As pessoas realmente não querem mudar a sua maneira de pensar. E se você as desafia, seja diretamente com seus argumentos ou indiretamente com seu comportamento, elas se tornam hostis. Pessoas sábias e inteligentes aprendem cedo que podem exibir comportamentos e ideias convencionais sem ter de acreditar neles. O poder que essas pessoas obtêm misturando-se aos outros é o de ficar à vontade para pensar o que elas quiserem e dizer o que pensam a quem elas querem dizer, sem sofrer isolamento ou ostracismo. Depois de estabelecidas numa posição de poder, elas podem tentar convencer um círculo mais amplo de que suas ideias estão certas, trabalhando também indiretamente, usando como estratégia a ironia e a insinuação, como fez Campanella. No fim do século XIV, os espanhóis iniciaram uma perseguição em massa aos judeus, assassinando milhares deles e expulsando outros tantos do país. Os que permaneceram na Espanha foram forçados a se converter, mas durante 300 anos os espanhóis continuaram notando um fenômeno que os incomodava. Muitos convertidos viviam exteriormente como católicos, mas conseguiam conservar suas crenças judaicas praticando a religião em segredo. Bem mais tarde, descobriu-se que muitos desses chamados marranos, originalmente um termo depreciativo que significava em espanhol porco, que chegaram a ocupar altos cargos no governo, casaram-se com moças de famílias nobres e deram todas as evidências de piedade cristã. Eram, na verdade, judeus praticantes. A Inquisição espanhola tinha a incumbência específica de descobri-los. Durante anos, eles dominaram a arte da dissimulação, exibindo crucifixos, presenteando generosamente as igrejas, até ocasionalmente fazendo observações antissemíticas, e o tempo todo mantinham a sua liberdade interior e as suas crenças. Em sociedade, os marranos sabiam, o importante eram as aparências. Isso ainda é verdade hoje em dia. A estratégia é simples, como fez Campanella ao escrever O Ateísmo Conquistado. Mostre que está se misturando com os outros, chegando até o ponto de ser o mais fiel defensor da ortodoxia prevalecente. Se você se aferrar às aparências convencionais em público, poucos acreditarão que você pensa diferente. Não cometa a tolice de imaginar que na época em que você está vivendo não existem mais as velhas ortodoxias. Jonas Salk, por exemplo, achava que a ciência tinha ultrapassado a política e o protocolo. E assim, pesquisando a vacina para poliomielite, ele quebrou todas as regras, publicou uma descoberta antes de mostrá-la à comunidade científica, assumiu o crédito pela vacina sem reconhecer a participação de cientistas que lhe abriram o caminho, fez de si mesmo uma estrela. O público pode ter adorado, mas os cientistas o evitaram.
O seu desrespeito pelas ortodoxias da sua comunidade o deixaram isolado, e ele passou anos tentando fechar essa brecha e lutando para conseguir patrocínios e cooperação. Bertolt Brecht sofreu uma forma moderna de inquisição. O Comitê de Atividades Anti-Americanas e a enfrentou com considerável astúcia. Tendo trabalhado ocasionalmente na indústria do cinema americano durante a Segunda Guerra Mundial, em 1947, Brecht foi convocado a comparecer diante de uma comissão e responder sobre as suas supostas simpatias comunistas. Outros escritores chamados fizeram questão de atacar os membros da comissão e de agir da forma mais agressiva possível para conquistar para eles mesmos as simpatias. Brecht, por outro lado, que tinha realmente se empenhado na defesa da causa comunista, fez o jogo oposto. Respondeu às perguntas com generalidades ambíguas que desafiavam uma fácil interpretação. Chame-se a isso de estratégia campanella. Brecht até usou um terno, coisa rara para ele, e fez questão de fumar um charuto durante o interrogatório, sabendo que um importante membro da comissão adorava charutos. No final, os membros da comissão ficaram encantados e o deixaram livre. Brecht, então, se mudou para a Alemanha Oriental, onde encontrou um tipo diferente de inquisição. Ali, os comunistas estavam no poder e criticaram suas peças como decadentes e pessimistas. Ele não discutiu, mas fez pequenas mudanças nos scripts para calar a sua boca. Enquanto isso, conseguiu preservar os textos publicados como tinham sido escritos originalmente. Esta conformidade externa em ambos os casos lhe deu liberdade para trabalhar à vontade, sem ter de mudar as suas ideias. No final, ele se safou de épocas perigosas em diferentes países, dançando um pouco conforme as ortodoxias, e provou ser mais poderoso do que as forças da repressão. Não só as pessoas com poder evitam as ofensas dos Pausanias e do Salk, como elas também aprendem o papel da raposa esperta e fingem traços em comum. Esta tem sido a manobra de trambiqueiros e políticos nos séculos. Líderes como Júlio César e Franklin Delano Roosevelt contiveram suas atitudes aristocráticas naturais para cultivar a familiaridade com um homem comum. Essa familiaridade eles expressam em pequenos gestos, quase sempre simbólicos, para mostrar ao povo que seus líderes compartilham de valores populares, apesar da sua diferença de status. A extensão lógica desta prática é a inestimável capacidade de ser tudo para todos. Ao entrar para a sociedade, deixe para trás suas próprias ideias e valores e vista a máscara mais adequada ao grupo em que você se encontra. Bismarck fez esse jogo com muito sucesso durante anos. Havia quem compreendesse vagamente o que ele pretendia, mas não com clareza suficiente a importância disso. As pessoas engolem a isca porque se sentem envaidecidas, achando que você pensa do mesmo modo que elas. Não irão considerá-lo hipócrita se você tiver cuidado. Como podem acusá-lo de hipocrisia se você não as deixa saber exatamente de que lado está? Nem elas acharão que você não tem valores. É claro que você tem valores, aqueles que você divide com elas, quando está em sua companhia. A autoridade. Não dê aos cães o que é sagrado, e não jogue aos porcos as suas pérolas, mas que eles não as pisoteiem e se voltem para atacá-lo. Jesus Cristo em Mateus 7,6. Imagem: a ovelha negra. O rebanho evita a ovelha negra sem saber se ela pertence ou não ao grupo. Por isso ela fica para trás ou se extravia do rebanho, quando é encurralada por lobos e rapidamente devorada. Fique com o rebanho, a segurança na multidão. Reserve as suas diferenças para os seus pensamentos, não para a sua pele. O inverso. Só vale a pena se distinguir dos outros quando você já se distinguiu, quando você já alcançou uma posição inabalável de poder e pode exibir a sua diferença como um sinal de distância entre você e os outros. Quando o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, às vezes fazia reuniões sentado no banheiro,
como ninguém mais poderia usar ou usaria de tal privilégio, Johnson estava mostrando às pessoas que ele não tinha de respeitar os protocolos nem os escrúpulos alheios. Calígula, o imperador romano, fazia o mesmo jogo, recebia hóspedes importantes vestindo um negligê feminino ou um roupão de banho, chegou até a eleger seu cavalo cônsul, mas o tiro saiu pela culatra, pois o povo odiava Calígula e suas atitudes acabaram por derrubá-lo. A verdade é que até para quem chega ao auge do poder, seria bom afetar pelo menos um traço em comum, pois em algum momento o apoio popular pode ser necessário. Finalmente, há sempre um lugar para o provocador, aquele que desafia com sucesso os costumes e zomba do que já está ultrapassado numa cultura. Oscar Wilde, por exemplo, conquistou um considerável poder social baseado nisto. Ele deixava claro que desprezava a maneira usual como as coisas eram feitas, e durante as suas palestras o público não só esperava como aceitava ser insultado. Notamos, entretanto, que o seu papel excêntrico acabou por destruí-lo. Ainda que ele tivesse tido um fim melhor, lembre-se de que era dono de um gênio incomum. Sem o seu talento para divertir e encantar, suas farpas teriam simplesmente ofendido as pessoas. Notas. Pense como a minoria e fale como a maioria. É fácil correr perigo tentando remar contra a maré. Só um Sócrates pôde tentar isso. A divergência é considerada ofensiva porque é a condenação das opiniões alheias. Cresce a multidão de descontentes por alguma questão de ter sido objeto, seja de censura ou de louvor por alguém. A verdade é para a minoria. O erro é tão comum quanto vulgar. Nem o homem sábio deve ser reconhecido pelo que diz no mercado, pois ali ele não fala com a sua própria voz, mas com a da turba universal. Por mais que seus pensamentos mais íntimos possam contradizer isso, o homem sábio evita ser contestado com tanta perseverança quanto evita contestar. A publicidade da censura é negada ao que prontamente a provoca. O pensamento é livre, não pode e não deve ser coagido. Retire-se para o santuário do seu silêncio e, se às vezes se permitir quebrá-lo, que seja sob a égide de uma discreta minoria. Baltasar Gracian, 1601-1658. Bene vist, qui bene latuit, vive bem quem se esconde bem. Ovídio, aproximadamente 43 a.C. a 18 d.C. Homens sábios deveriam ser como cofres com fundo duplo, que aos olhos de quem os vê, abertos, não mostram tudo o que guardam. Sir Walter Raleigh, 1554-1618. Quando as águas mudaram. Certa vez Kidri, o professor de Moisés, fez um alerta à humanidade. Numa determinada data, todas as águas do mundo, menos as especialmente reservadas, desapareceriam. Em seguida, seriam substituídas por uma água diferente que deixaria os homens loucos. Apenas um homem entendeu o significado desse aviso e guardou uma certa quantidade de água num lugar seguro, esperando acontecer a mudança. Na data indicada, os rios deixaram de correr, os poços secaram, e o homem que tinha entendido vendo tudo isso acontecer foi para o seu esconderijo e bebeu da água reservada. Quando viu do seu posto seguro que as cachoeiras estavam novamente correndo, ele voltou ao convívio dos outros filhos dos homens, observando que eles agora pensavam e falavam de outra maneira, totalmente diferente. Mas não se lembravam do que tinha acontecido, nem de terem sido avisados. Quando tentou falar com eles, percebeu que o julgavam louco e se mostravam hostis ou compadecidos, mas não o compreendiam. No início ele não bebia da nova água, voltando ao seu esconderijo todos os dias para se abastecer nas suas reservas. Finalmente, não suportando mais a solidão em que a sua vida tinha se transformado, porque ele se comportava e pensava diferente de todo mundo, resolveu beber da nova água. Bebeu e se tornou um deles. Depois não lembrou mais nada da sua reserva de água especial e passou a ser visto como o louco que havia milagrosamente recuperado a razão.
Tales of the Dervish Idris Shah, 1967. Jamais conteste as opiniões de um homem, pois nem que os dois chegassem à idade de Matusalém, você acabaria de colocar em ordem todas as coisas absurdas em que ele acredita. É bom também evitar corrigir os erros das pessoas durante uma conversa, por melhor que sejam as suas intenções, pois é fácil ofendê-las e difícil, se não impossível, consertá-las. Irritado ao escutar, por acaso, as observações ridículas de duas pessoas conversando, imagine estar ouvindo um diálogo entre dois tolos comediantes. Probatum est, o homem que vem ao mundo com a ideia de que vai realmente instruí-lo em questões importantíssimas pode agradecer aos astros se escapar ileso. Arthur Schopenhauer, 1788-1860. O cidadão e o viajante. Olhe em volta, disse o cidadão. Este é o maior mercado do mundo? Oh, certamente que não, disse o viajante. Bem, talvez não o maior, disse o cidadão, mas o melhor. Você deve estar enganado, disse o viajante. Eu lhe digo. Enterrar o estrangeiro ao cair da noite. Fables, Robert Louis Stevenson, 1850-1894. Se Maquiavel tivesse tido um príncipe como discípulo, a primeira coisa que lhe teria recomendado era escrever um livro contra o maquiavelismo. Voltaire, 1694-1778.